Olá! Você já ouviu falar sobre as matrizes? Você sabe para que elas servem? Sim ou não? Então vem Olá, comigo! meus queridos alunos do Matemática e Realidade, tudo bem com vocês, pessoal? Aqui é o professor Ramon e nessa videoaula nós vamos estudar o que a gente chama de matrizes, tá certo? Uma introdução às matrizes. Tá joia, pessoal? Vamos agora iniciar os estudos das matrizes. Afinal, você sabe o que é uma matriz? Sabe para que elas servem? Clique em curtir, tá? Faça comentários, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo, beleza? Vamos começar? Vamos lá! Basicamente, uma matriz é uma tabela de números reais, tá certo? Que tem linhas e colunas. Eu não sei se eu ainda postei o vídeo sobre os números reais, mas se eu não postei, os números reais é uma união de conjuntos, né? União de quem? Do conjunto dos números racionais, que são aqueles que podem ser escritos em forma de fração, união com os irracionais, que são aqueles números com decimal não periódico e infinito, beleza? A motivação seguinte mostra um pouco da importância desse tema. Então, pessoal, como de costume, a gente sempre usa nas nossas aulas uma motivação. Então, vamos lá. Suponha que você seja um empresário que vende cosméticos e que você anote suas vendas numa pequena tabela. Cansado de desorganizar os dados, você escolhe utilizar uma tabela de números disposta em linhas e colunas, onde cada linha tem cada tipo de cosmético que você vendeu e nas colunas respectivas tem os meses que você efetuou as vendas respectivas, tá bom? Então você tem a tabela a seguir. Então aqui nós temos uma pequena tabela sobre venda de cosméticos, tá? Suponha que você seja um empresário e aí você anota lá janeiro, fevereiro, março, as vendas de batom, de blush e de rímel, tá certo? Para quem gosta, né? Isso é interessante. Então, janeiro, fevereiro e março. Você vendeu em janeiro 100 batons, em fevereiro 200 e em março 150. Blush você vendeu em janeiro 50, em fevereiro 30, em março 40. Suponha que as pessoas, não sei direito, o público feminino, mas eu acredito que eles gostam um pouco de blush, mas eu não sei quanto, tá? Desculpa, pessoal. Em janeiro o rímel vendeu 120, em fevereiro 250 e em março 300, tá? Tudo nessa tabelinha, beleza? As vendas em janeiro, fevereiro e março desse empresário ou dessa empresária. Pensando na praticidade, você decide verificar na tabela quando foi o mês de maior venda de cada um dos seus produtos. Quais os meses, ou qual o mês, né, que você obteve maior lucro, tá certo? Lembrando que a motivação a gente faz no final da aula. Esse tipo de problema com duas grandezas, a saber, o número, o tempo em meses e o objeto, né, o número a quantidade de objetos, no caso batom, rímel e blush. Nos faz pensar em tabelas dispostas com linhas e colunas para organizar nossos dados. Observe que são duas grandezas, ó, que a gente consegue organizar os dados. Nesse sentido, as matrizes são muito importantes, pois elas organizam dados que precisamos durante o dia. Basicamente, qualquer tabela envolvendo duas grandezas pode ser uma matriz. Isso nos motiva a seguinte definição. É hora de prestar bastante atenção, tá bom, pessoal? Então, definição. Observa aqui em azul toda a definição. Sejam M e N dois números inteiros positivos, tá? Com M maior do que 1 e N maior do que 1, tá certo? Então, M e N são números maiores do que 1, ou seja, são números que pode valer, no caso, como são inteiros positivos, vai valer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qualquer valor no conjunto dos números naturais, tá bom? Chama-se matriz M por N, que a gente lê matriz M por N, tá? MXN, aqui a anotação. Uma tabela retangular formada por M vezes N números reais, dispostos em M linhas, que a gente chama de filas horizontais, e N colunas, dispostas, no caso, as filas verticais. Assim, dizemos que a matriz é de ordem M por N, tá certo? Quando por acaso o M for igual ao N, a gente fala que a matriz é de ordem N, ou também M também, tá certo? Então,
a definição nos falou o seguinte: se a gente tem dois números inteiros maiores do que 1, a matriz M por N vai ser uma tabela retangular formada por M linhas e N colunas, tá certo? Por exemplo, se o M valer 2 e o N valer 3, a gente tem uma matriz de ordem 2 por 3, tem duas linhas, né? Duas linhas e 3 colunas, tá certo? Essa é a ideia. Ou seja, M e N variam no conjunto dos números naturais, tá bom, pessoal? E a gente já estudou o conjunto dos números naturais. Podemos escrever os elementos de uma matriz entre parênteses, colchetes ou duas barras, conforme os exemplos, usando as letras maiúsculas do alfabeto para denotar uma matriz, a saber, A, B, C, D, E, até X, Y, Z. Então, para denotar uma matriz, a gente usa letras maiúsculas do alfabeto, tá bom? Então, olha aqui, pessoal, o primeiro exemplo, exemplo 1, a matriz A, dada por essa notação aqui, tá certo? Eu não consigo fazer isso muito bem no celular, mas vocês vão compreender conforme os demais exemplos, tá? Então, a matriz aqui, a gente coloca um colchetes aqui, o primeiro elemento, o segundo, o terceiro, o quarto, né? Os 4 números aqui, as entradas reais. Essa matriz é de ordem 2 por 2. Por quê? Porque possui duas linhas e duas colunas, ó. Duas linhas e duas colunas, tá bom? Exemplo 2. A matriz B, que é essa matriz aqui, dessa vez com parênteses, tá certo? A anterior estava com colchetes. É de ordem 2 por 3, ou seja, possui duas linhas e 3 colunas. Vamos lá. Duas linhas e 3 colunas, tá certo? Primeira, segunda e terceira. Exemplo 3. A matriz C, que a gente denota por duas barras assim, tá? É de ordem 3 por 3, ou seja, tem 3 linhas e 3 colunas, ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, beleza? Neste curso, optaremos por utilizar as duas primeiras notações, ou seja, a notação de colchetes e a notação de parênteses. Os números reais que aparecem são chamados elementos ou entradas da matriz, tá certo? Observe que neste último exemplo, aqui temos novamente uma matriz de 3 linhas e 3 colunas. Os elementos são chamados assim, ó, a gente denota assim. A1, 1, tá certo? De índice 1, 1, um do lado do outro, tá? Ou por vírgula, tanto faz. Separados por vírgula também dá. E esse elemento é igual a 1, tá? Que é justamente o elemento da primeira linha e primeira coluna. A1, 2 é o elemento da primeira linha e segunda coluna, vale menos 40. A1, 3 é o elemento da primeira linha e terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna, vale 25. A2, 3 é o 30, que é o elemento da segunda linha e terceira coluna. E assim por diante. Então, observe que o primeiro índice indica a linha em que o elemento está, e o segundo índice indica a coluna do mesmo, ou seja, segunda linha, ó, segunda linha e terceira coluna, beleza? Isso nos motiva à próxima definição. Então, vamos ver a definição de uma matriz genérica, tá? Chama-se matriz genérica de ordem M por N, a seguinte matriz. Então, é a matriz AM por N, tá? Ou poderia colocar A somente, não tem problema. A matriz que tem os elementos A1, 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 até A1 e um número que está variando, que é o N. Aqui nós temos A2, 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 tá certo? Até o A2N, A3, 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 até o A3N. Aqui na coluna está variando a linha, ó, observa que ele vai trocando de linha, e aqui na linha está variando a coluna, tá certo? É meio que o contrário. Aí fica a M1, a M2, a M3, tá certo? É tudo de forma geral, tá bom, pessoal? E aqui no final tem o AMN, que é o último termo é o último elemento dessa. E aqui no final nós temos o AMN, que é o último elemento dessa matriz genérica. Tá bom, pessoal? Na primeira vista pode ser meio difícil de entender esses valores aqui, mas a gente não vai precisar assim ter tantos conhecimentos matemáticos para entender as matrizes.
a gente tem que entender a ideia, tá certo? Que é disposta em linhas e colunas e tudo mais. Num segundo momento, num segundo curso, talvez álgebra linear, né? Num primeiro curso de álgebra linear, você vê isso aqui com mais detalhes, tá certo? E aí procurar entender o que cada uma coisa significa. Mas o que está acontecendo basicamente é que o m está variando e o n está variando, tá certo? Isso. Na verdade, o m e o n é o valor final. Que está variando é o ij. E é isso nos motiva a essa definição aqui, ó. A é igual a AIJ, M por N, tá certo? Onde I varia de 1 até M e J varia de 1 até N. Onde I e J são elementos do Z+, ou seja, elementos, números naturais, tá certo? E lembra que esse conjunto também é os naturais, né? A mesma coisa. Tá certo? Então, a matriz A ela é denotada por esse Azinho aqui. Se fosse B, seria B. B minúsculo. Então, aqui, IJ, ou seja, a linha I e coluna J. M por N é a ordem que essa matriz tem. O I, ele varia de 1 até M. O M é o valor máximo, tá? Por isso que ele está na última linha. J de 1 até N. J é o valor máximo aqui, então, que indica a última coluna. Onde I e J são números naturais, tá bom, pessoal? Então, é isso que está acontecendo. O I está indo de 1 até 2, 3, 4, 5, 6 até M. E o J está indo de 1 até 2, 3, 4 até N. Tá certo? Formando essa matriz genérica aqui. Cada elemento, como eu falei, é denotado com índices I e J, onde I representa a linha e J a coluna. Agora que já conhecemos um pouco sobre matrizes, vamos ver algumas matrizes especiais. Então, vamos lá. A primeira matriz que a gente vai ver é a matriz nula, tá? Chama-se matriz nula a matriz em que todos os elementos são zero, tá certo? Então, a matriz nula, ela está sendo representada aqui, ó. Ela é uma matriz onde as entradas são zero, tá certo? É o número zero. 0, 0, 0, 0, 0, 0, tá certo? Tudo zero, tá? É uma matriz com m linhas e n colunas, a gente denota a matriz nula como 0 m por n, tá certo? E onde A e J é igual a zero para todo I indo de 1 até M, para todo J indo de 1 até N. Tá bom, pessoal? Então, ela é zero em todas as entradas. Em particular, para M igual a N igual a 3, a gente tem, por exemplo, a matriz 3 por 3, que é 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, note que A e J é igual a zero para todo I e para todo J, com o I variando de 1 até 3 e J variando de 1 até 3 também, tá bom? 3 linhas, 3 colunas. Aqui nós temos a matriz quadrada, que é uma das definições mais importantes de todas, tá? Nas matrizes. É a matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Matrizes como essa ocorrem muito nas aplicações, tá certo? Ou seja, o M é igual ao N. E essa matriz a gente fala que ela tem ordem, era M por N, agora é N por N, ou simplesmente de ordem N, tá certo? A gente denota dessa forma. Um exemplo é essa matriz que a gente está vendo aqui, formada pelos elementos 1, 3, 2 e menos 1, tá certo? A1 é 3, aqui A1 é 1, A12 é 3, A21 é 2 e A22 é menos 1, tá certo? É uma matriz de ordem 2 por 2 ou de ordem 2. Aqui o M igual ao N, que vale 2, por quê? Duas linhas e duas colunas, tá certo? Exemplo 2. Observa aqui a matriz sendo representada pela letra A, tá certo? Aqui essa matriz é de ordem 3 por 3, ó. 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3 colunas, tá certo? Agora vamos ver uma definição bem importante, ó. Chama-se diagonal principal o conjunto dos elementos da forma A e J, tal que I é igual a J, tá certo? Quando o índice I for igual ao índice J, a gente tem os elementos A e I, tá? Que a gente chama, ou AJJ, que são o A1, o A22, o A33, o ANN, tá certo? Que é o último elemento da diagonal principal da matriz genérica M por N, tá certo? Esses são os elementos que a gente chama da diagonal principal da matriz,
tá certo? Aqui nós temos o A11, o A22 e o A33. Essa linha aqui constitui a diagonal principal, beleza? Dessa matriz. Observação: numa matriz quadrada A, chama-se traço de A a soma dos elementos da diagonal principal, ou seja, o traço da matriz genérica nada mais é do que o A11 mais o A22 mais o A33 mais o A44 até o ANN, tá bom? É o traço da matriz de ordem N, beleza? Então, chama-se diagonal secundária o conjunto dos elementos da forma AIJ tal que I mais J, N mais 1. Essa definição é um pouquinho mais complicada de entender, mas observa o seguinte. Por exemplo, a gente tem aqui que se o I mais J for igual a N mais 1, ou seja, 3 mais 1 dá 4, tá? Então, a soma do I com o J tem que dar 4. Quem são esses elementos? Por exemplo, o A3, 1 dá 4, o A2, 2, dá 2 mais 2 que dá 4, o A1, 1, tá certo? Perdão, o A... Então, aqui nós temos, por exemplo, o A2, 2, que dá 4, o A3, 1, que dá 4, e o A1, 3, que também dá 4, tá joia, pessoal? Então, essa linha constitui a diagonal secundária, tá certo? No caso, A1, 3, A2, 2, A3, 1, os elementos que dê N mais 1, tá certo? Na matriz genérica de ordem M por N, beleza? Perdão, de ordem N. Agora, a matriz triangular, sendo A uma matriz quadrada, ela é dita triangular quando os elementos acima ou abaixo da diagonal são todos nulos. Ela é a matriz que satisfaz a seguinte propriedade, ó. AIJ é 0 para I maior que J e AIJ é 0 para I menor que J. O que significa isso? Significa que o elemento é 0 acima aqui, ó. O I maior que J, observa aqui, por exemplo, nesse exemplo, aqui nós temos o 1, o A1, 2, tá certo? A1, A1, 2. O 1 é menor que o 2. Ele está 0, então ele satisfaz essa parte da propriedade aqui, ó. O A1, 3. O 1 é menor que o 3, então ele está satisfazendo a IJ igual a 0 para I menor que J. E aqui da mesma forma, esse elemento é o A2, 3. 2 é menor que 3. Agora, para satisfazer essa propriedade, a gente teria que ter uma outra matriz que fosse 0 aqui, por exemplo. Ó. Aqui, aqui e aqui. Aqui nós temos 2, 1, que é maior, o 2 é maior que 1, então satisfaz essa parte aqui, beleza? Aqui é o 3, 1 e aqui é o 3, 2. Beleza, pessoal? Deu para entender? É uma matriz triangular, pois acima, os elementos acima... É uma matriz triangular, pois os elementos acima da diagonal principal são nulos, tá certo? Observe que ela forma meio que um triângulo aqui, né? Se fosse aqui, formaria um triângulo aqui, tá? Vamos ver o que é matriz diagonal. Seja uma matriz quadrada de ordem N. Então, A é uma matriz diagonal se ela satisfaz a seguinte propriedade. A e J é igual a 0 se o I é diferente de J. Para melhor entender essa propriedade, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Se o I for igual a J, esse número aqui tem que ser diferente de 0. É o que está acontecendo aqui, ó. O I igual a J. Lembra que a gente chama de diagonal principal? Aqui, o I igual a J, cada elemento não é 0. Ó. Não é 0, não é 0, não é 0. E aqui é 0 para todas as outras situações, ou seja, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Essa matriz aqui, ela seria mais ou menos um caso particular de uma matriz triangular, mas só que ela é uma matriz triangular mais específica, né? Ela não é a triangular nem inferior, que a gente chama, e nem a superior, tá certo? É um outro tipo de matriz. Então, então essa matriz é a matriz que acima e abaixo da diagonal principal, todos os elementos são nulos. A gente chama ela de uma matriz o quê? Diagonal, tá certo? Porque só a diagonal dela tem elementos não nulos, né? Pelo menos um elemento não nulo, tá certo? Aqui, para finalizar, a gente tem a matriz identidade. Seja A uma matriz quadrada de ordem N. Então, A é uma matriz de identidade se todos os elementos da diagonal principal são 1 e os demais elementos são 0, tá certo? Então, aqui nós temos a identidade de ordem N. Essa daqui é muito importante, essa matriz, tá? Eu sugiro que vocês pelo menos memorizem essas duas aqui que eu vou passar. Então, vamos lá.
IN, por exemplo, se for I1 vai ser só 1. Se for I2 vai ser 1, 0, 0, 1. Se for I3 vai ser 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tá certo? IN é desse tipo. Vou explicar um pouco sobre essas matrizes aqui. Aqui nós temos a identidade de ordem 2, tá certo? Os elementos da diagonal principal valem todos 1, tá certo? E o restante é 0, tá? Observa que essa matriz é um caso particular de uma matriz diagonal, tá joia? Ela é uma matriz diagonal. De ordem 3 também, a diagonal é tudo 1 e o restante é tudo 0, beleza? Então, pessoal, voltando à motivação, nós tínhamos aqui a tabela. Os meses que estão na primeira linha e segunda coluna vai ser o seguinte, o A12, por exemplo, que é 200, tá? O mês de fevereiro que vendeu mais entre os meses de janeiro, fevereiro e março. O mês de fevereiro foi o maior. O A21, que é segunda linha e primeira coluna, que é a segunda linha, primeira coluna, é aqui, 50, em janeiro. E aqui, 300 em março, que é o A33, né? Terceira linha e terceira coluna, beleza? Portanto, o maior lucro dela foi no mês de março. Por quê? Porque foi o mês que ultrapassou todas as vendas em relação às vendas maiores em fevereiro e em janeiro, beleza? Beleza, pessoal, agora nós vamos para alguns exercícios resolvidos para fixar o conteúdo. Exercício de número 1. Identifique a ordem das seguintes matrizes e para o item C, identifique a 1,2, a 2,2 e a 3,1, beleza? Então, aqui no item A, nós temos a matriz de ordem 2 por 2, observa duas linhas e duas colunas, uma matriz quadrada de ordem 2, tá joia? E aqui o que acontece? Ela tem ordem 2 por 2, quadrada, tá joia? Item B, aqui nós temos a matriz que a gente chama de matriz linha, tá certo? Eu não falei muito sobre elas, mas ela é uma forma de linha, e a matriz coluna é uma forma de coluna. Então, o que vai acontecer, pessoal? Aqui nós temos uma matriz que tem uma linha só e 1, 2, 3, 4 colunas, tá certo? Não é só uma coluna não, ó, é 1, 2, 3, 4 colunas, tá bom, pessoal? Então, é uma matriz 1 por 4. E aqui nós temos uma matriz quadrada clássica, que é a matriz 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou seja, ordem 3 por 3, ou seja, de ordem 3. N valendo 3, então é a ordem 3 por 3. Essa matriz ela chama quadrada, tá? Ela é quadrada porque o M é igual ao N, que vale 3. Agora, para descobrir o A12, o A22 e o A31, a gente vê que o A12 é o elemento da primeira linha, segunda coluna, ó. É o cruzamento, tá? É o 8. A12 é 8. O A22 é quem? É o elemento da segunda linha, segunda coluna. É o 9. Olha o cruzamento, pessoal. Segunda linha, segunda coluna. A interseção vai dar isso aqui, vai dar 9. E o A31, que é terceira linha, primeira coluna. Então, é o 0, beleza? Então, vamos lá, pessoal, para a nossa questão de número 2. Escreva a matriz A dos elementos A e J, 2 por 2, tal que satisfaz uma determinada propriedade. A gente chama essa propriedade de regra de formação da matriz, tá bom? A i j é igual a i ao quadrado mais 2 vezes j, tá certo? I ao quadrado é i vezes i, tá bom? Então, vamos ver como que a gente resolve essa questão. Solução. Como não sabemos que matriz é essa, vamos denotar os elementos como sendo genéricos. Ou seja, a gente vai escrever a matriz A com os elementos A11, A12, A21, A22, tá certo? Respectivamente, da primeira coluna, primeira linha, segunda coluna, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, beleza? Agora o que a gente faz é escrever todos os elementos satisfazendo a determinada propriedade. A ij é i ao quadrado mais 2j. Então observa que o A11 ele o i vale 1 e o j vale 1. Então é 1 ao quadrado
mais 2 vezes 1. Esse resultado aqui dá 3, tá bom? A1, 2. O I vale 1, o J vale 2. Vai ficar 1 ao quadrado mais 2 vezes J. Quem é J? 2. Então, é 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. O A2, 1. Vai ficar, o I vale 2 e o J vale 1. Então, é 2 ao quadrado mais 2 vezes 1. Que dá 2 ao quadrado, 4 mais 2, 6. E o A2, 2. Que ambos I e J valem 2. Então, fica 2 ao quadrado mais 2 vezes 2. Que dá 4 mais 4, que dá 8, beleza? Então, a matriz formada, ela tem os elementos A1, A12, A21 e A22, que são, respectivamente, 3, 5, 6 e 8. Então, a matriz é essa daqui, beleza? 3, 5, 6 e 8, tá joia? Então, para finalizar a nossa querida aula, pessoal, vamos resolver um exercício da Universidade Estadual do Rio de Janeiro de 2005, que diz o seguinte: a temperatura corporal de um paciente foi medida em graus Celsius 3 vezes ao dia durante 5 dias. Cada elemento A e J da matriz abaixo corresponde à temperatura observada no instante I do dia J. Beleza? Isso aqui é importante, pessoal. Determine o instante e o dia em que o paciente apresentou a maior temperatura. Letra B. A temperatura média do paciente no terceiro dia de observação. Beleza? Então pause o vídeo e tente fazer que nós voltamos com a solução, tá joia? Bom, pessoal, vamos para a solução. Observando a tabela, vemos que a maior temperatura é de 40,5 graus Celsius. Vamos voltar lá. E nós temos a tabela e a maior temperatura registrada, ela se encontra no 40,5 graus Celsius. Tá bom, pessoal? Aqui, ó. Porque o 40,5 graus Celsius é maior do que todas as temperaturas que está aqui. Tá certo, pessoal? Observem bem, ó. É maior do que todas as temperaturas que estão na matriz. E a maior temperatura se encontra no elemento A24. Por que, professor, A24? Porque ela se encontra na segunda linha e na quarta coluna, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta coluna, tá bom? Segunda linha, quarta coluna. Tá joia, pessoal? Tá aqui, ó, o elemento 40,5. Então, que instante e qual dia? Instante 2, no segundo instante, e no quarto dia de observação, tá certo? Instante I de AJ, ou seja, no segundo instante e no quarto dia de observação, beleza? Então vamos para o item B. No terceiro dia, as temperaturas dos pacientes estão indicadas na terceira coluna, tá? Ele quer saber a média dessas temperaturas no terceiro dia. Então estão indicadas na terceira coluna. Observe aqui que a terceira coluna é o terceiro dia, ó, dia J. Terceira coluna, ó, primeira, segunda, essa é a terceira coluna. Tendo em vista essa coluna, a gente vai calcular a temperatura média, ou seja, média aritmética simples, ou simplesmente média aritmética, tá certo? Que a gente costuma chamar. A gente vai somar os três valores e dividir pelo número de valores. Então, a média aritmética simples vai ficar 38,6 mais 37,2 mais 36,1. Isso vai dar 111,9. Dividido por 3 dá 37,3 graus Celsius, que é o valor médio, é a temperatura média. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Grande abraço, ótimos estudos e até mais, pessoal. Muito obrigado.